a pergunta, então parece que no top 5 das pesquisas no Twitter está presente É preciso máscara. Já esqueci Não. do nome, é tão conhecido, José Cid. José Cid. Pronto. José Cid parece ser, ele definiu-se como o patinho feio da música portuguesa. Que engraçado, este José Cid e a Susana desaparece. Por acaso, acabei de escrever e falar com o senhor que produz este fármaco que os portugueses aí andaram a procurar, que é o que sei dizer o nome, Ivermectina, que tem assim o nome de escritor russo do século XIX. Não é? Acabei de ler um romance do Ivermectina. Uma coisa assim. Ia ser companheiro do Tolstói. Do Tolstói, exato. Que escreveu o Tio Vânia, não é? Exato. Ele é o Chekhov. Não. Ele é o Mas era o Chekhov. Chekhov. Peço desculpa. Desculpe, não confundir o Chekhov com o Tolstói. Viva, bem-vindo ao episódio número 2 do videocast o Volta ao Mundo a Volta ao Dia em 80 Mundos, em que olhamos para esta semana e para o barómetro que o Media Lab do ISCTE semanalmente organiza sobre os políticos, o estado de apreciação ou de aceitação dos políticos em Portugal, e também olhamos para o que é que os portugueses mais consultaram nestes últimos dias na internet. Olho para uma série de temas que são recorrentes, o coronavírus, evidentemente, mas depois também há questões como José Cid, temas como José Cid, Tony Carreira, Miquel Carreira e Milagre da Cela 5, que já sei que não é... Na Cela 7. Eu pensava que era uma reportagem numa prisão portuguesa. Não, é uma série do Netflix. Isto é uma série da Netflix. Que, por os vistos, faz chorar os famosos. É assim que sim? É dito. É sério, numa revista qualquer. Portanto, as pessoas procuram, nestes dias, encontrar outras formas de lidar com a crise que vivem. A pandemia faz com que haja uma espécie de obsessão permanente dos mídias de falar em coronavírus, número de mortos, número de infectados, como é que está em Portugal, como é que está na China, como é que está na Itália, como é que está em todo o lado. E as pessoas também fazem essa pesquisa por si próprios, mas ao mesmo tempo que fazem essa pesquisa vão encontrando alguns escapes. Isto, no fim de contas, são sinais de que a vida, apesar de estar anormal, continua a ter uma certa normalidade. Por isso é que o José Cid, no campo pequeno, é um fator de pesquisa pela parte das pessoas. Portanto, no fim de contas, até é a velha televisão, que é a TVI, neste caso, que estava a passar este programa do José Cid, e depois o Netflix com os milagres. E é claro, como somos uma república, pesquisamos pela Rainha de Inglaterra. Exatamente, em tempo de paz, está perfeito. Como é que os outros veem aí a perguntar? Não queria tocar no futebol, que já falámos na semana passada, mas qual é a invasão dos portugueses quando não há o jogo, não é? Quando não há essa dimensão pública de ir ao estádio, os programas de televisão deve ser uma paz, porque acabaram-se, suponho, aqueles programas infindáveis de debate sobre futebol. Como é que os outros viram esta semana esta lista de temas que são consultados? Como é que vem esta... Há uma crise de abstinência de debate sobre futebol, talvez haja, não sei, patologias de pessoas que estão com crise de falta de comentadores, não é, sobre o campeonato. Estás a aludir a isso? Sim, estou a aludir também a uma colonização da informação sobre o coronavírus, não é? Inevitável. E há também um sinal de, imagino já, de saturação, não é? Da informação e também de alguns efeitos perniciosos que esta inundação de informação, de noticiários com mais de uma hora e tal, a falar do coronavírus também provoca. Quer dizer, este outro efeito colateral da informação. Saiu um artigo, acho eu,
não me lembro se foi no Público, onde dizia-se que os portugueses andavam à procura de rever filmes antigos, como um efeito nostalgia que de qualquer forma suprisse uma angústia ligada com o presente, não é? Portanto, rever coisas já vistas, já conhecidas, com o desfecho já bem claro, talvez seja algo compensatório. Mas não me lembro se haviam psicólogos entrevistados que diziam que de fato é um consolo poder recuperar, não é? Estes pequenos amarcord que de qualquer forma são facultados por canais, não apenas em streaming, acho eu, mais canais clássicos da televisão clássica. Sim, mas na própria televisão também há agora isso, que são os programas gravados com imensas pessoas na assistência e que nos momentos iniciais não diziam já gravados e as pessoas diziam assim, então mas há um estado de exceção, recolhimento e aquela gente está toda ali a gravar, vergonha, como é que é possível a televisão estar a fazer isto? E depois começou a aparecer, gravado anteriormente. Pronto. Mas apesar disso, o Primeiro-Ministro também vai aos programas, foi ao programa da Cristina Ferreira. Sim. E a Susana pode falar do André Ventura, que é outro problema também, ou seja, um problema, é uma outra forma de distração. Eu se calhar queria primeiro ir um pouco atrás relativamente à questão que o Vânia coloca desta necessidade de uma certa forma controlarmos o medo, não é? Através de conhecermos o desfecho, não é? Portanto, em refugiarmos no passado e porque o presente é demasiado angustiante e porque o futuro nós só temos vários tipos de previsões, não é? Seja feitas por matemáticos, seja feitas por economistas e nenhuma das previsões são particularmente positivas. E para colocar isto também, porque o André Ventura, né, e apanhando a deixa do Gustavo, o André Ventura liga-se muito aos fantasmas do passado, não é? O André Ventura de vez em quando agita, tem um conjunto, não é? Tem um kit de fantasmas que vai agitando para se manter à tona, não é? Mas essa questão do lidar com o passado, e eu tenho visto que há algumas formas de entreter as pessoas, aquelas correntes da fotografia da infância, ou da fotografia das férias, ou em que, de uma certa forma, faz também uma coisa estranha, que é a total eliminação de momentos negativos, não é? Porque é a foto idealizada da infância, é a foto idealizada das férias, muitas vezes com as pessoas com as quais estamos confinadas em casa, não é? E sobre o qual talvez o presente não seja tão ideal como daquela fotografia na praia, ou na neve, ou à frente do Louvre, não é? Dependendo dos grupos e das classes sociais, não é? Dependendo de qual é a capacidade de cada um, não é? E do seu imaginário, mas há uma tónica comum, que é uma tónica de idealização, não é? É a tónica de uma certa forma, tornar tudo positivo. E queria ligar isto à questão do André Ventura e ao facto de, aparentemente, contradigam-me vocês, o André Ventura está a ter muita dificuldade em entrar ou reentrar no espaço mediático, seja porque os jornalistas estão muito preocupados com o vírus, que não é o André Ventura, podia ser ele, mas é outro vírus, e está também muito preocupado com passar uma imagem positiva às pessoas e, portanto, não estejam ansiosas, não pensem em coisas negativas, e o André Ventura, que é alguém que vive de cavalgar fantasmas do passado, do medo, do desconhecimento, da ignorância, não entra neste discurso positivo. E se calhar acho que vocês podiam pegar nisto. Eu posso pegar nisso, posso dizer que eu acho que o André Ventura é um gênio, porque conseguiu, aliás, neste tempo todo de quarentena, é a única notícia verdadeiramente política, fora do coronavírus, que teve espaço mediático, e para além de ter espaço mediático, as pessoas também o pesquisaram, ao mesmo tempo que estavam a pesquisar o Domingos de Ramos e o como é que se chama aquele, depois o Carlos pode falar, Invectimicin. Ivermectin. Ivermectin, exatamente. Depois já podemos falar um bocado sobre isso, mas ele conseguiu
que as pessoas pesquisassem por ele e fez aquilo que nós podemos designar, e agora voltamos ao futebol, Vânia, futebol, que é o chamado efeito Bruno Carvalho. Bruno Carvalho porquê? Porque o Bruno Carvalho pediu para ser reeleito também pelo número máximo de votantes na Assembleia Geral. E neste momento, o que André Ventura está a fazer é exatamente a mesma coisa no quadro do partido. Não sei se felizmente ou infelizmente o Chega não será o Sporting. Mas isso é uma outra discussão que a gente pode fazer. Mas neste caso é efetivamente um tipo de posicionamento mediático e que funciona quer para a televisão, e funcionou, quer para os jornais, quer para a rádio e em particular para a internet, que é onde as pessoas também estão. Não sei, o Vânia quer responder? Não, sim, diz. Queria só dar uma chega, eu pensei nisso em relação ao líder do CDS. Imagina o que eu penso no outro lado do mundo. Mas provavelmente nesta altura há também uma busca por uma certa homens com uma craveira, homens ou mulheres com uma craveira de Estado, não é? Uma experiência e com capacidade de lidar por uma verdadeira, aquilo que as pessoas sentem como uma verdadeira crise. E estes novos protagonistas talvez ainda não se apresentem com um perfil e uma maturidade que seja reconhecido publicamente. E daí também, como aparece esta semana do barómetro, o chefe o líder da oposição e o primeiro-ministro aparecem com altas cotas de popularidade, aparentemente uma contradição, mas que eu vi assim. Ok, eu acho que antes do Vânia, posso só dar aqui mais uma chega ao debate, que é essa questão que tu falas dos homens e mulheres de Estado, não é? Uhum. E claramente... Eu não gosto muito da expressão, mas enfim, é por uma facilidade de expressão. Não, mas acho que é um bom tema para falarmos, porque aproveito e lanço um desafio ao barómetro, que é se não faria sentido, visto que estamos numa época diferente, ampliar a análise sobre os sentimentos políticos e acrescentar a Ministra da Saúde, que eu acho que era bastante interessante perceber qual é o sentimento que os portugueses apresentam nas redes sociais sobre a Ministra da Saúde, e já agora se pudessem fazê-lo... Para a semana a gente põe, pronto, está combinado. E até aproveito e peço mais um segundo, que é mais uma segunda neste caso, que é a Diretora-Geral da Saúde, a doutora Graça Freitas, porque claramente, como nós estamos, e voltando à tónica dos fantasmas do passado, eu acho que nós estamos a regredir em várias coisas. E uma das coisas em que estamos a regredir é nessa ideia do homem providencial, né? Nessa ideia do homem de Estado que sabe quando é que as coisas acabam, quando é que começam, não é? Aliás, isso é até pedido, né? Por alguns cronistas dos meios de comunicação social, que é, demos uma data que nós temos coisas marcadas para fazer a seguir, não é? Mas que é a ideia do homem providencial. A mulher... Exato. Era o senhor que criou 10 de junho, não é? Pronto, ok. Se calhar o 10 de junho era uma boa data para lhe responder ao João Miguel Tavares. É a talvez. Data, mas que é a questão do homem providencial, não há espaço para a mulher providencial. E vou-vos só deixar esta pequena nota. No Expresso deste sábado, há uma grande entrevista à Ministra da Saúde, feita por uma jornalista, em que às tantas, e eu percebo o objetivo da pergunta, não percebo é a pergunta, que é, ela tenta humanizar a figura e tenta-lhe perguntar pelo cotidiano e pergunta à senhora Ministra se ela cozinha. E eu acho que isto vamos lá colocar, talvez ela não cozinhe, talvez não neste momento. E a Ministra tenta dar uma resposta para canto que não é muito feliz, mas imagino que tenha sido apanhada completamente desprevenida, porque imagino que o objetivo da entrevista não... até tenha sido dar uma certa, chamemos-lhe assim, agenda positiva ao governo, mas tratar as ministras como ajudantes de cozinha ou fadas do lar é, não sei, talvez algo que esteja neste momento a passar na Netflix, que eu vi que está a ser anunciado uma nova série sobre uma mulher nos Estados Unidos que foi contra os direitos das mulheres.
não sei se é na Netflix ou na HBO, ou num desses canais de streaming, mas em que não faz sentido, em que o jornalismo continue de forma insistente, preguiçosa, a perguntar, por exemplo, porque é que não perguntaram isto ao Boris Johnson, não é? Ou porque é que não perguntaram isto ao Marcelo Rebelo de Sousa? Ou, estão a compreender? Portanto, esta ideia e portanto, Carlos, eu acho que essa deixa dos homens e mulheres de Estado acho que é relevante para questionarmos porque é que continuamos a estar tão presos ao passado e à ideia de papéis de género tão diferenciados. De fato, elas tornaram-se as duas pessoas mais familiares da comunidade portuguesa. Todas as noites, tal, pelo menos 1h30, 2 horas, não é? Passam por todos os telejornais, durante as conferências de imprensa. Portanto, tem um protagonismo neste momento cotidiano, não é? Não há... Eu não estou, de fato é curioso, eu não estou a pensar nelas como figuras marginalizadas no debate público. Depois é verdade que existe esta maneira de, talvez, de querer criar mais uma parêntese de evasão. Você cozinha, o que é cozinha? Pensando que assim humaniza um bocado e descomprime talvez o stress que a ministra está provavelmente, não é? Ou até neste contexto, Vânia, há uma coisa que nós fazemos e vemos nas redes sociais. As pessoas passam a vida a publicar fotos daquilo que estão a cozinhar. Portanto, é uma forma de, já que não conseguem ir fora, não é? Tiram Sim. fotos à comida que estão a fazer. É mais uma evasão. E aqui também podia haver essa tentativa de puxar para o cotidiano hoje, não apenas a humanização, mas o cotidiano hoje. Agora, foi efetivamente, como a Susana estava a dizer, algo infeliz, nomeadamente porque pegou pelo lado errado. Podia ter perguntado como é que lá em casa as tarefas estavam a ser repartidas nesta fase, em vez de lhe perguntar se ela se cozinhava, não é? Basicamente. Há também, parece-me já agora, pegando no que disseste, Susana, olhando para, enfim, o elenco governativo ao longo da democracia portuguesa, há sempre uma tendência de entregar a pasta da saúde a mulheres, porque também há um vício de pensamento que a mulher ainda está ligada ao cuidado, no fundo ao papel maternal, não é? E há sempre, quem escolhe as ministras acaba sempre por ter esse vício de escolha e escorregar-lhe o pé para o chinelo e ir buscar mulheres porque enfim, onde me responder bem, provavelmente haverá mais pessoal qualificado na área da saúde, mulheres. Mas eu acho que aí também há aí um vício na escolha e no pensamento. Não é? Se calhar o anterior ministro não tem, com certeza que era homem, mas um bocadinho para enquadrar também, ou como, não sei, são raras as ministras dos negócios estrangeiros, por exemplo, não é? Ou para a cultura também são mulheres. Quer dizer, acaba por haver estes vícios... Ou educação. Ou da educação, exatamente. Não é? Quer dizer, é um viés de género associado aos ministérios. E, assim, e nós também temos mesmo na questão atual, se nós pensarmos nas 3 figuras do Estado, em Portugal são 3 homens, não temos 2 homens e uma mulher. Podiam ter eleito, já que não era possível para o Presidente da República, porque não ganhou um homem, e o Primeiro-Ministro, o PS propôs António Costa, mas pelo menos podiam ter tentado eleger uma mulher para o Parlamento. Não houve essa preocupação também, não existiu. E eu acho que tu aí tens muita razão naquilo que estás a dizer, há um viés de género na democracia. Nos governos anteriores havia uma mulher como presidente da Assembleia, não é? Sim. É curioso, Sim. mas num governo de centro-direita tivemos... E na Itália? E na Itália agora? Na Itália não estamos a ter uma grande presença de figuras. Temos no Parlamento uma percentagem muito alta, mas institucionalmente não são muito bem representadas. Mas eu queria mesmo, pensando agora na questão do André Ventura, não é? Que não sabe como sair da invisibilidade do momento e, portanto, provavelmente esta demissão é para fazer falar de si. Mas acho muito interessante uma questão. Nunca como hoje a política está tão demandada com a ciência, com os debates científicos, está tão inteirada com os peritos. Depende dos peritos
E costantemente, podemos dizer, percebe-se que está à espera que os peritos lhe digam quando, como atuar algumas políticas. E, de um lado, isso faz-me pensar que, na realidade, não estamos à espera de um homem da providência, porque estamos à espera que o conhecimento faça o seu caminho. E, portanto, talvez depois encaramos isso, simbolizamos isso com um médico ou com um cientista ou com alguém que, de repente, possa, não é, dar à luz a vacina milagrosa. E do outro lado, fez-me pensar numa outra afirmação extraordinária do André Ventura quando fui eleito. Tinha-se descoberto que ele tinha feito um trabalho no doutoramento, uma tese de doutoramento sobre os direitos das minorias, defendendo a importância da defesa das minorias, das políticas pós-coloniais. Então, fui-lhe perguntado, mas como é possível que o doutoramento foi sobre este tema e depois a sua política é uma política, de qualquer forma, tem uma retórica que é totalmente contrária a esta? Uma coisa é a verdade científica, uma outra coisa são as opiniões. Ele respondeu assim, este é extraordinário. Acho que como neste momento está a ganhar no debate a verdade científica ou a preocupação científica ligada com ele não pode conseguir brechas para entrar. Mas pegando na ideia do homem ou da mulher previdencial e no que estás a dizer, eu por acaso até, olha, desse ponto de vista, acho que os portugueses olham para o homem ou a mulher previdencial para o cientista, não é? Não tanto para o político, para o homem de Estado, mas para um cientista ou alguém que nos possa revelar a luz, não é? E até que ponto é que nós estamos, distribuo agora o debate, Gustavo, que tens falado pouco, estás debaixo d'água, não sei se consegues... É uma constante, dá para duas peixes, não é? Aqui, até que ponto é que não se vive agora num momento de tecnocracia, no fundo, não é? Em que a política se demitiu por incapacidade ou por, enfim... Carlos, eu acho que nós, a viver alguma coisa neste momento, estaremos a viver numa farmacodemocracia. Ou seja, a esperança não está nem nos cientistas, nem nos políticos, mas está nos fármacos. Aquilo que as pessoas pesquisam, por exemplo, pesquisou-se pelo Boris Johnson, mas foi pelo inusitado, que é ter um político internado. Portanto, os políticos também são mortais. Não são como os heróis, nem os semideuses do Olimpo, também ficam e também são capazes de ser internados. Mas, para além disso, as pesquisas são muito sobre os fármacos. Cada vez que acontece alguma coisa, cada vez que aparece uma notícia, eu dou-te um exemplo. Alguém apareceu a dizer que a vitamina D tinha efeito positivo, as pessoas foram correr às farmácias, as que chegaram um pouco mais tarde foram perguntar pela vitamina D, e disseram assim, minha senhora, isso já foi tudo, já se vendeu tudo. Portanto, cada vez que aparece alguma coisa, algum tipo de esperança ao nível dos fármacos, é imediatamente colocado, as buscas, as compras, qualquer coisa. Neste momento as pessoas estão em busca da sua esperança, é um fármaco. Isso e a questão... De superstição. É por alguma razão, se tu quiseres tirar em vez da superstição e falares de religião, não há dúvida que aquilo que as pessoas têm feito nos últimos tempos é pesquisar por religião. A religião está sempre presente nos últimos tempos nos tops de pesquisas dos portugueses. Já não é apenas a questão de Nossa Senhora e de Fátima ou do Papa, mas tudo vai sendo, até as orações são partilhadas. Aliás, nesta semana houve um dia em que nós até decidimos não estar a colocar sempre no top das orações, porque senão crias um viés, porque não consegues perceber o que é que está por trás disso, porque são as orações, o Rui Moreira, as orações, o Miquel Carreira... Páscoa, não? Diz? Provavelmente é porque é Páscoa. Não, eu acho que as pessoas estão em busca de uma esperança e essa esperança concretiza-se ou na busca dos fármacos, ou nos cientistas que venham dizer que descobriram uma substância qualquer, ou na religião, ou nos homens e mulheres providenciais que possam estar. E, aliás, é curioso que nós tenhamos o António Costa e o Rui Rio
na mesma posição. Talvez o Rui Rio tenha, ele se calhar segue o nosso barómetro, porque ele deve ter percebido isto quando falou sobre a questão do governo de unidade nacional, porque o Costa e o Rio estão basicamente empatados em termos das preferências. É como se as pessoas estivessem contentes que não haja oposição. Pronto. E não haja oposição e não haja ataque do governo à oposição e da oposição ao governo. Esse parece ser a lógica. E, portanto, agora, já do Presidente da República é um bocadinho diferente. E a Susana, aquela análise que ela fez na semana passada, eu acho que claramente capta o espírito do tempo. O Presidente da República parece que vai de situação menos conseguida em situação menos conseguida. Agora foi a das máscaras, porque aí na China e em Macau as pessoas andam de máscara, não é? Cá não andam de máscara e aquilo que se diz é que não se anda de máscara porque não há máscaras suficientes e, portanto, não se faz essa chamada de atenção. Mas, de repente, enquanto a Diretora-Geral de Saúde, a Ministra, o Governo dizem temos que ver se a OMS muda a questão daquilo que é o objetivo das máscaras, o Presidente da República vai às compras de máscara. E, portanto, é impossível não ter uma declaração política quando o Presidente da República põe uma máscara. Portanto, como não é uma pessoa normal, das duas uma, ou está a dizer façam como eu, ou está a adiantar-se à Ministra da Saúde, à Diretora-Geral de Saúde e ao Governo liderando, porque nós na realidade neste momento mediaticamente em Portugal temos uma situação de uma espécie de regresso à Constituição inicial. Os poderes presidenciais neste momento estão muito elevados, não só pelos decretos de emergência, mas pelo simbolismo. E, portanto, o Presidente da República sente uma necessidade de comandar as tropas, de alguma maneira. E a forma que tem de comandar é através dos atos simbólicos. Não sei se são muito bem conseguidos, este da máscara em particular, acho que ficou próximo da quarentena que a Susana tinha visto no outro dia. Isso pode dar aso à emergência da candidatura dessa outra mulher, não é? Que se fala, da Ana Gomes, por exemplo. Susana? Não sei, não tenho nenhum contacto. Como além, não tenho nenhum contacto e penso que um dos vírus que desapareceu, não é, do debate foi o vírus da corrupção, não é? E isso, de uma certa forma, pode também condicionar, porque nós, no momento, nós estamos quase estamos num período em que temos um único tema, não é? E depois temos temas que andam à volta daquele tema, não é? E quer dizer, tirando, e acho que eu já estou a citar duas vezes, tirando uma notícia que surge no Expresso, em que liga uma milionária chinesa a alguns possíveis casos de corrupção, e que é uma das pessoas que tem feito ofertas muito generosas a Portugal, comprando e oferecendo equipamento médico, não existe, ou seja, parece que há ali um momento em que todas essas questões ficaram em pausa, não é? E, portanto, a própria agenda de uma personalidade como a Ana Gomes fica um pouco sem... Quer dizer, fica um pouco sem agenda, não é? Não é? Nós estamos num momento em que esta ideia de ser providencial, acho eu, só é entrecortada com outros momentos, que eu pensava que o Gustavo ia falar disso, mas não falou, que foi o facto dos portugueses, quaisquer eles sejam, tenham pesquisado muito sobre a resposta do primeiro-ministro ao ministro das Finanças holandês, que é este nosso novo campeonato da UEFA, não estando fora da Liga dos Campeões, temos esta pequena liga, né, das nações europeias, em que Portugal apoia a Espanha e a e onde nós podemos claramente criar simpatias, criar espaços comuns e voltarmos outra vez a esta história que nós falámos na semana passada, do nós e dos outros, não é? E aqui claramente, e dar-vos aqui uma impressão profundamente grosseira da experiência de ir à padaria e ter um grupo de pessoas à porta da padaria e a discutirem, e isto eu ouvi, né,
o facto de discutir o António Costa como se o António Costa fosse, sei lá, o novo treinador do Benfica ou o novo treinador do Sporting, não é? E sobre o que é que ele devia fazer ou como é que ele devia fazer e se ele estava a fazer bem ou se estava a fazer mal, mas em que o tipo de argumentos eram argumentos que nada tinham que ver com questões políticas, mas com questões de poder, questões de decisão, mas também questões do que é isto que distingue os portugueses de outros, não é? Eu tenho a mercearia. Diferentes dos holandeses. Eu tenho o exemplo da mercearia, da fila para a mercearia, e também confirmo aquilo que a Susana está a dizer, porque aqui na mercearia do Sr. Orlando, aqui ao pé da minha casa, eu estive lá e as pessoas estavam a dizer, ainda bem que nós fizemos isto, ainda bem que cá fechamos mais cedo, senão estávamos como os espanhóis ou como os italianos, e portanto a dizer este governo está, portanto foi das primeiras vezes que eu tive aquela clara sensação de que ouvia falar bem de políticos, porque eu normalmente nas filas do supermercado, nas outras coisas, quando ouço é falar mal, portanto a crise trouxe essa dimensão de ouvir falar bem dos políticos. Então, na mercearia, falando de mercearia, disse, olha, só agora que nós apercebemos quanto é que estávamos felizes antes, na normalidade. Estava para dizer só que não sabíamos porque estávamos assintomáticos. Mas, portanto, é para não sermos no futuro assintomáticos com a felicidade. Temos que saltitar de alegria de uma forma evidente e patente. Ainda por cima, Portugal está muito melhor da Holanda, porque é notícia desta semana, da semana passada, que a Holanda que tinha apostado como a Inglaterra, não é? Numa imunidade mais grupal, agora está a começar a práticas do isolamento social, porque tem um número altíssimo de mortos e de contagiados. Mas também é preciso perceber que a Holanda vai a eleições, não é? E por isso parece-me que aquele discurso foi mais para consumo interno do que propriamente para ser levado a sério nos outros. Enfim, acho que toda a gente anda aqui à boleia de toda a gente, parece-me. Já agora pergunta, mas fala, Gustavo, fala. Não, eu queria te perguntar a ti, agora queria fazer um bocadinho de Carlos Picassinos e perguntar-te a ti o que é que há para registar desse lado do mundo também? A mim? Sim. Olha, a registar há uma espécie de competição muito interessante entre Taiwan e a China, porque Taiwan anunciou que vai fazer uma doação de 10 milhões de máscaras, mais do que a China, porque a China acho que fez 7 milhões, qualquer coisa assim, aos Estados Unidos e à União Europeia. E acaba por ser outra vez muito interessante do ponto de vista geopolítico, como Taiwan, há várias crises que se atravessam nesta grande crise epidémica, não é? Falei a semana passada da crise da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, que se refletia, por exemplo, em Hong Kong, nas questões do Occupy, mas também nestas questões de onde é que veio o vírus é o vírus da China ou é o vírus dos Estados Unidos, enfim, toda essa guerra de informação, mas agora há também este lado entre Taiwan e a China, porque Taiwan estava a perder, neste último ano, perdeu uma série de aliados internacionais que o reconheciam como país por pressão da China, e talvez agora, com estas operações de ajuda internacional, possa vir a recuperar pelo menos alguma proximidade e reconhecimento internacional da importância de Taiwan e da importância de nem toda a gente ficar dependente da China. Aliás, o António Costa falou disso esta semana, não é? A importância de mudarem em Portugal de modelo económico e não ficar tão dependente da China. Houve uma situação muito interessante do ponto de vista da liberdade de imprensa, foi porque uma jornalista da RTHK, que é uma rádio pública de Hong Kong, fez uma pergunta ao diretor adjunto, salvo erro, da Organização Mundial de Saúde e perguntou-lhe se a organização estava preparada para reconhecer Taiwan como membro de pleno direito da organização, e o senhor ficou muito embaraçado e acabou por não responder e ir ao lado. E o que aconteceu foi que o governo e o órgão que tutela a Rádio e Televisão de Hong Kong estava disposta a pôr em causa a concessão
à empresa pública, justamente por causa desta pergunta que terá posto em causa a Carta de Princípios da RTHK. São estes efeitos colaterais que também se sentem, aqui a um ponto de vista micro, no caso da liberdade de imprensa, e de como aqui Taiwan está a aproveitar também estas brechas para se poder afirmar ou reafirmar na geopolítica internacional. E deixa-me mais calmo, do ponto de vista, já agora uma mensagem de esperança, já não temos aqui em Macau vários deputados vindo do futuro, do amanhã, é noite por enquanto, mas a curva achatou. Embora, eu queria mostrar este jornal que guardei, embora em Hong Kong haja a cidade está numa crise profunda, não é? Em termos institucionais, em termos de equilíbrios institucionais, em termos de sociedade civil e agora também em termos de liberdade de imprensa. Eu queria mostrar esta manchete que é do maior jornal de língua inglesa e que diz: obedeçam às regras ou sejam preparem-se, ou sejam presos. E a fotografia é de um cemitério chinês, porque sábado foi o Dia dos Mortos, aqui na China, o Qingming, e hoje é aqui feriado, e o que me parece esta primeira página, mais do que uma manchete, é quase um sinal dos tempos do que é hoje, me parece, e aí na Europa também, as democracias a transformarem-se em autocracias e estes estados de exceção que atravessam os países, em alguns casos, deixarem de ser de exceção e passarem a ser uns estados de normalidade, não é? E pronto, foi o nosso milagre na cela 7, obrigado. Felizmente sem o José Cida a acompanhar-nos, acho eu, pronto. Mas há um grande ausente que eu queria aqui mencionar, que é o Centeno. Então, é curioso, mas o Centeno parece, não é? Já não somos todos Mário Centeno, é isso? É curioso, ele até no Eurogrupo talvez está a conseguir, não ele, mais uma vez um fetiche da pessoa, mas um conjunto de políticos, nomeadamente da área do Mediterrâneo, não só, mas que não estão a conseguir, talvez, aquela famosa flexibilização do fundo, não é? Do fundo de resgate, que estamos prestes, talvez, não é? Para fazer funcionar, acionar, mas mesmo assim fala-se muito pouco. Quer dizer, pergunta-se quem é que vai para o Banco de Portugal, se já não for o Centeno, essas coisas estão. Mas eu, para terminar, Carlos, posso só dizer isto? Posso só dizer uma coisa? E depois podemos todos dizer coisas para terminar, que é uma das coisas que eu acho sobre a questão do autoritarismo e porque é que é importante estar em democracias e a partir da democracia ver o estado de exceção. Porque a sensação que eu tenho nestes episódios de saída à mercearia e ao supermercado, quando estou na fila e ouço as conversas, é que os portugueses gostam que haja controlo, que a polícia verifique, que veja quem é que está nos carros, se a pessoa está aí para o sítio certo, etc. Não gostam para si. Quando lhes acontece assim, ficam algo desconfortáveis, mas gostam de ver que há este controlo e que há polícia nas fronteiras e que há o CEF, a GNR, a PSP que estão a atuar nos sítios. A sensação que eu retiro das conversas que vou ouvindo é essa, é de que ainda bem que há controle, portanto, é a busca, tem que haver um tipo de controlo que esteja a acontecer e é óbvio que isto é uma conversa feita no quadro de uma democracia. Se for na Hungria, provavelmente a questão não será exatamente a mesma, porque aqui se sabe, e porque é repetido pelo Presidente da República e pelo Governo, etc., que nós estamos numa situação transitória renovada a cada 15 dias. E essa renovação a cada 15 dias introduz efetivamente esse ar fresco democrático no processo. E não é um processo que fica, que se estende no tempo. E, portanto, talvez a combinação portuguesa seja efetivamente o modelo certo para lidar com a questão do estado de emergência neste quadro. Isso e também o facto de ter um primeiro-ministro que, juntamente com a Merkel e provavelmente o primeiro-ministro italiano, parecem ser, e o Macron de alguma maneira, parecem ser
políticos não providenciais, mas pelo menos, talvez, pessoas certas no momento certo. Vamos ver se o momento não descarrila para os próximos tempos. E se a gente no futuro, apesar de já ser aí em Macau e ainda não ser aqui, a gente nunca sabe qual é. Muito bem. Micaela Carreira, Susana. Micaela Carreira não me diz nada, mas... Tony Carreira. Tony Carreira. Filho e pai, pouco, talvez o facto de ele ter sido imigrante, não é? Não sei se no país do Macron, se num outro, não é? Mas num país francófono. Mas eu acho que, e talvez acho que podemos falar disto em próximas sessões nossas, mas porque a questão dos direitos e das liberdades, eu acho que é algo que nós temos, como todos, não é? Como comunidade, não é? Temos dificuldade em compreender quando é que eles estão a desaparecer, quando é que se estão a esboroar ou quando se estão a fortalecer, não é? Isto é algo que é bastante complexo, não é? E se é real que há um sentimento de grande aceitação face ao estado de emergência, não é? E isso até aparece nas sondagens, aparece nas conversas de rua que vamos ouvindo, não é? Em que as pessoas ficam satisfeitas de ter alguém a controlar, não é? E sobretudo, mais uma vez, a tentar, nós estamos a fazer um bocadinho outsourcing do risco, não é? Ou seja, cada um de nós confia em que outro seja responsável por controlar as coisas, não é? E portanto, seja ele o cientista, seja ele o farmacêutico, seja ele o médico ou o enfermeiro que está no hospital, seja o agente da autoridade, todos eles funcionam para, no fundo, nos acalmar, não é? Eles controlam lá os riscos que nós não conseguimos controlar. Mas a questão de ver, seja os direitos e as liberdades, acho que são questões que ultrapassam isso, não é? E que não sei se temos ainda o tempo suficiente, não é? Se passaram os dias suficientes para compreender para que lado é que nos estamos a encaminhar, não é? Porque, só lembrar que em Espanha está-se a fazer exatamente o mesmo modelo, não é? Que a cada 15 dias é decidido se renova ou não o estado de emergência, mas podemos pensar, por exemplo, de outra democracia consolidada como a França, em que o estado de exceção existe, porque ele nunca foi retirado, desde os ataques ao Bataclan. Exatamente. Sim. Estava a pensar nisso. É uma experiência, evidentemente, outra que eu tenho aqui, não é? A propósito da sensação de liberdades, direitos e liberdades, mas, por exemplo, uma coisa muito, muito prosaica, que é um espaço público ultra vigiado, não é? Com câmaras de videovigilância pública e carros com altifalantes e polícias na lapela com câmaras, não é? As câmaras não, mas os carros com altifalantes em Portugal e na Itália tornaram-se já O que dá uma percepção orwelliana, não é? De Big Brother em todo lado, que nos vigia. Já vem de longe, quero dizer, já há pelo menos 10 anos, não é? Que Sim. Muitas das políticas baseiam-se neste tipo de... Cada ano ganha-se talvez uns metros. Sim. Porque veio o RGPD a limitar, não é? Na Europa, o Regulamento da Proteção de Dados há 2 anos, e já este também entrará numa fase de parcial suspensão. E aqui também com a revisão de das dados leis. Anonimizados, não é? Se fala de dados anonimizados, mas de qualquer forma será... Mas estou a falar de uma percepção mais nítida da erosão de direitos, não é? Ou de liberdades públicas. Aqui a questão é o desejo de segurança, a necessidade de sentir-se seguros. Portanto, neste momento é como se houvesse uma entrega. Uhum. Eu acho que todos seriam felizes de ter... Quando nós brincávamos que o Zoom era controlado pelo Facebook, era para dizer, olha, ainda bem, pelo menos já sabemos quem é que nos controla, não é? Então já sabemos quem é. Para terminarmos de uma forma mais cultural, já que não temos livros para mostrar, mas eu lembrei-me agora que há 6 dias atrás a Antígona e outra editora entraram em disputa por causa dos direitos do 1984 do George Orwell. E, portanto, Clube do Autor, às vezes outra editora. A outra editora é o Clube do Autor. Exato, é isso. Então, mas pronto, ou seja, o Orwell continua a estar na ordem do dia.
assim como o amigo do Carlos Picassinos, que tinha aquele nome estranho do medicamento pelo qual nós começámos, não é? Podemos terminar desta maneira, não é? Ivermectin. O meu russo já não é o que era, peço desculpa. Desde Até para a semana. Até para a semana. Tchau, fiquem bem. Bora lá, bora, muda. Vá, bora lá, vai que faz lá agora um bem-vindos ao lado certo da força. Bem-vindos ao lado certo da força. Esta semana vamos falar de José Cid, Micaela Carreira, e assim sai melhor, bem, no final é que... Faz lá, vá. Faz lá outra vez. Bem-vindos ao lado certo. Bem-vindos ao lado certo da força. Esta semana vamos falar de Micaela Carreira, José Cid, da Rainha de Inglaterra e de vírus. Vês muito melhor, assim quando acaba é quando começa. Pronto. E assim cumpríamos os 3 segundos e tínhamos uma audiência fundamental. Exatamente. Podemos usar só como teaser, não é? Não nos preocupa nos teasers. Pois é verdade, temos que fazer teasers esta semana. Esperamos que tenham gostado deste episódio e voltaremos em breve.